E aí pessoal, como é que vocês estão? Diogo Glorino aqui, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu queria trazer para vocês aqui um ensinamento muito importante que eu aprendi depois da minha trajetória aí de alguns anos como cristão. Nós como crentes estamos passando por diversas lutas, diversas provas, diversas batalhas e muitas vezes nós estamos tão angustiados, tão tristes e decepcionados que nós não sabemos lidar com a situação. E sabe o que acontece? A provação ela acaba se prolongando e causando mais estragos em nossas vidas. Como você deve agir para que a provação ela seja um pouco mais encurtada ou para que você consiga vencer suas batalhas de uma maneira muito mais eficiente? Bom, eu vou te dar aqui 3 comportamentos que vai te ajudar a conseguir esse objetivo, a vencer as suas batalhas de uma forma muito mais eficiente. Bom, o primeiro comportamento que você deve ter é de não tomar decisões de acordo com as suas emoções, seja qualquer emoção. Você não pode se deixar levar por elas, medo, ódio, rancor, qualquer uma delas. Você não pode deixar com que elas conduzam a sua vida. Eu me lembro de que quando eu trabalhava num frigorífico, num lugar aí, e o pessoal começou a me tratar mal, não sei porquê, do dia para a noite, comecei a sofrer algumas situações, infelizmente, não muito agradáveis, e acabou que eu não podia tomar a decisão de acordo com a minha emoção, que naquele caso era de raiva, porque eu não estava sabendo lidar com a situação. As pessoas me xingavam, soltavam piada e gracinha, essas coisas. Eu não podia tomar a decisão de sair, de pedir a demissão, porque eu ia perder todos os direitos, eu não ia ficar sem dinheiro, essas coisas. E em casa lá não tinha ninguém trabalhar, todo mundo dependia de mim de alguma forma. Meu padrasto estava desempregado, minha mãe estava cuidando da minha irmã no hospital, que estava doente, meu irmão não podia trabalhar porque era menor de idade, e eu tive que aguentar aquela situação, tive que suportar, porque eu sabia que tinha pessoa precisando de mim, eu não podia deixar a emoção tomar conta ali da minha decisão. Até que meu irmão começou a trabalhar, ele começou a dar conta das despesas da casa, então assim eu pedi demissão, saí dali e nunca mais voltei para aquele lugar que tanto me feriu. Ou seja, eu esperei uma situação própria. Depois que eu percebi que dava para eu sair dali sem prejudicar nem tanto a mim, nem a minha família, eu saí. Porque se eu tivesse tomado uma decisão baseada em minha emoção, seria precipitada e iria prejudicar ainda mais tanto a mim quanto a minha família. Então é importante você não se deixar levar pela emoção. Um caso na Bíblia que pode exemplificar muito bem isso é o caso de Saul. Saul, em constante guerra com os filisteus, teve uma época que ele estava com muito ódio daquele povo. Ele não suportava o povo filisteu. Tanto é que, numa atitude impensada, ele faz um jejum, um juramento insensato, dizendo que ninguém iria comer antes de eles conseguirem derrotar o povo filisteu. E sabe o que acontece? O povo desfalece de fome. O povo do exército estava totalmente faminto, sem nenhuma condição de lutar. Até que Jonatas, o seu filho, toca com a ponta da vara num favo de mel e come. E depois disso eles vão para a batalha contra os filisteus e acabam perdendo. Saul volta enfurecido. Saul era um cara muito emotivo, que deixava se levar pela emoção muito facilmente. E acabou que depois de um momento de fúria ele pergunta: Senhor, quem por acaso fez com que nós perdêssemos? E depois de ali alguns sorteios, cai no seu filho Jonatas, e ele descobre que foi Jonatas que por acaso fez com que o povo perdesse. Claro que de maneira indireta, né? E depois disso ele diz que Jonatas deveria ser aniquilado. E sabe o que acontece? O povo se levanta a favor de Jonatas e isso não acontece. Ele acaba sendo poupado. Então, aqui a gente vê uma situação complicada que quase acabou ceifando a vida do próprio filho, no caso, o filho do rei, por causa de uma atitude impensada, que foi tomada no momento de muita emoção. Outra coisa que você deve fazer, outro comportamento que você deve ter
numa situação de provação, de luta, de guerra, é sempre obedecer às ordens do Senhor. Toda e qualquer ordem, por menor que seja, tem que ser obedecida. E o exemplo que eu quero usar também é o de Saul. Saul lutou contra os amalequitas, recebeu a ordem do Senhor que deveria aniquilar tudo, o povo, qualquer coisa. O rebanho, tudo deveria ser destruído. Sabe o que aconteceu? Saul poupou o rei Agag e o seu rebanho. E quando Samuel recebe a mensagem do Senhor para ir até o acampamento onde eles estavam, ele vai até lá. Chegando lá, Saul vem dizendo que cumpriu a ordem do Senhor, Deus de Israel. Samuel ouve o balido de ovelhas e depois pergunta a Saul: o que você fez? É por isso que o Senhor te rejeitou e colocou outra pessoa no teu lugar, e acaba envergonhando Saul diante de todos. E dessa forma Saul foi totalmente desprezado, perdeu o seu lugar como rei de Israel, perdeu o seu lugar diante de Deus, e porque não conseguia obedecer às ordens do Senhor. Obedecer às ordens do Senhor é deixar claro para ele que ele é o Senhor da sua vida, que ele tem um controle sobre tudo, que ele é quem manda, que ele pode todas as coisas. Quando você não obedece à ordem do Senhor, você está dizendo: Senhor, eu sou melhor do que você, não preciso da sua ajuda. Já o terceiro comportamento que você deve ter para vencer as suas batalhas, para vencer as suas guerras, é não se deixar levar pela aparência, pelo que parece ser. Determinada pessoa parece ser uma pessoa boa para se relacionar, aparenta ser uma pessoa boa para se relacionar. Determinada pessoa parece ser uma pessoa boa para ser um funcionário, ou uma empresa parece ser um bom lugar para trabalhar. Não deixe levar pela aparência. Qualquer decisão sua deve ser tomada depois de muito estudo, de muito conhecimento daquela pessoa, ou empresa, ou lugar. Você não pode de nenhuma forma deixar que a aparência engane você. O mesmo exemplo, a gente pode usar o exemplo de Davi. Quando os irmãos de Davi se apresentam diante de Samuel, eram os irmãos fortes, irmãos que pareciam ser rei, aparentavam ter caráter de rei, ter condições para ser rei, mas não tinham. Tanto é que eles não foram escolhidos. Quem foi escolhido foi Davi, que sim, tinha condições de ser o rei de Israel, porque havia sido preparado por Deus. E ele saiu dali ungido. Então, não se deixe levar pela aparência, pelo que parece ser. Sempre tenha em sua mente que você tem que conhecer qualquer situação o mais fundo possível para depois tomar uma decisão acerca dela.